Então, começamos a gravar, uma reunião de 40 minutos, 10 já foram, já fizemos a nossa oração, cada um for assistir depois aí, quem estiver assistindo ou gravado, faça a sua oração, entregue o seu mês de agosto, entregue as suas clientes, a sua família, seus sonhos e projetos, né? Nas mãos do Senhor, e bora lá. Então, é uma reunião de alinhamento, tá? Eu quero começar a fazer uma reunião semanal, sobre a Mary Kay, né? Sobre os nossos trabalhos, os acompanhamentos. E eu sei que eu tenho horário meio louco, assim. Tem semana que eu consigo fazer na segunda, tem semana que eu não consigo, mas eu vou tentar estabelecer segunda-feira como o nosso dia, tá? Segunda, você tem alguma coisa, Madalena? Segunda eu tenho HTPC até 7h15. Até 7h15. Eu vou tentar marcar mais tarde, sabe? Porque é um horário assim que o pessoal tá. Vou tentar marcar tipo umas 8h30, das 8h30 às 9 da noite, sabe? Que aí a gente vai. é, Uma reunião de meia hora, mas para passar algumas estratégias, alguns assuntos, tirar alguma dúvida, pelo menos a gente faz essa reunião toda semana, já fica fixa e consegue seguir, né, o nosso trabalho. É, então, eu queria que você pegasse, né, um papel e um lápis, uma caneta. Primeiro, nós vamos fazer uma análise, do mês de julho, tá? Como que foi o seu mês de julho? Você tem anotado? Não precisa me falar, você pode só anotar aí, tá bom? Se você quiser partilhar alguma coisa, pode partilhar, tá? Mas assim, eu queria que você pensasse, vocês que vão assistir depois, pensassem assim, como é que foi o mês de julho? Eu consegui fazer tudo aquilo que eu tinha me proposto a fazer? Eu consegui vender o que eu esperava ter vendido no mês de julho? Se você estabeleceu uma meta para o seu mês, né? Porque existe uma frase que a gente sempre repete, vocês vão escutar sempre falar isso, que é: se não tem metas, não te metas a fazer algo, né? Por que que você vai se meter a fazer alguma coisa se você não tem meta nenhuma, não sabe onde quer chegar? Então, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve, né? O que vier tá bom. E não é assim, a gente sabe que no final das contas, o que vier não está bom, né? Está bom se eu atingir aquilo que eu tinha, pensado em atingir. E aí a gente tem que colocar, né, os nossos, sentar e ser adulta e falar, não, eu fiz para merecer isso, sendo bom ou ruim, porque às vezes a gente faz para merecer o resultado ruim, né? Então eu fiz por merecer. Fez por merecer o resultado bom ou fez por merecer o resultado ruim? Que tudo na vida são escolhas e consequências, certo? Tudo. Eu escolho abrir os olhos de manhã e levantar da cama, porque se eu quiser ficar com o olho fechado e ficar na cama, eu vou ficar. É uma escolha. Eu escolho qual roupa eu vou vestir. Tem coisa que a gente já faz no automático, mas tudo é uma escolha. E se a gente quiser decidir diferente, a gente tem que escolher fazer diferente, mesmo que doa um pouco às vezes, né? Madalena, se você puder ir acompanhando o grupo, se alguém perguntar alguma coisa, mas acho que não, não era nada do grupo, porque senão eu me perco fácil, tá? Então, assim, eu queria. Isso aqui eu vou fazer a pergunta, Madalena. Eu queria saber de você que está presente, se você tem, e depois as outras, cada um faz a sua análise. Vocês têm usado o material que eu tenho colocado no grupo? Tem ajudado? Só um minutinho, Sim, meninos. Pedro e Pietro, eu estou numa reunião, tá? Que eu quero que vocês façam silêncio agora, tá bom, meus amores? Por favor, obrigado. Pode falar. sim, sempre que você posta lá, eu já automaticamente, às vezes eu não consigo mandar cliente por cliente, então eu coloco no status. E eu tenho visto grande resultado. Às vezes mesmo nas horinhas que eu estou tentando me dedicar pelo menos um pouquinho por dia para colocar a propaganda no status. E uma vez por mês eu coloco, mando o catálogo. Então, no começo do mês eu mando, não faço uma lista de transmissão, mando o catálogo. E depois as propagandas que você coloca lá, para mim ajuda muito, porque daí já me dá um direcionamento, eu já vou colocando, enviando. Certo. Então, ó, você está vendo o resultado, né? Então, as meninas que talvez não estejam fazendo, é legal começar, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu já ia perguntar, também. Vocês têm grupo VIP? Depois eu até vou perguntar e fazer uma enquete no nosso grupo da unidade. Vocês têm grupo VIP de clientes no WhatsApp?
Não tem? Ok, Eu não tenho. tá. Eu só tenho do consórcio mesmo. Tem dois consórcios ativos, só desse. Só deles, né? Tá, então esse grupo VIP é uma estratégia que eu vou usar agora em agosto, principalmente porque eu quero vender os meus 50% e não comprar os 50%, né? É muito importante a gente ter isso, mas depois eu entro nesse assunto quando a gente entrar. E aí, voltando ainda em julho, a última análise de julho, né? Se está utilizando as ferramentas e o que achou, é, se tem surtido efeito, ou se não está usando, e também não tem efeito nenhum, porque se não está usando, não faz, né? E se faz, vocês costumam fazer o acompanhamento com o cliente 2 mais 2 mais 2, né? Aquela cliente, principalmente cliente de pele, tá, gente? Porque para fidelizar uma cliente de pele, e a cliente de pele é a que fideliza e permanece sempre se a gente cuida dela, tá? Que maquiagem elas podem comprar com qualquer outra pessoa. Claro que a base da Mary Kay ajuda muito a pessoa a ser fiel a nós, mas ela pode comprar a base só da Mary Kay e o resto de outra marca, né? É, mas a cliente de pele, quando a gente faz esse acompanhamento, vê que a gente está interessado, se a pele dela está melhorando, né? Se ela sentiu diferença, se ela tem melasma, clareou, você percebeu que clareou, tirou uma foto do antes e depois. Tudo isso é importante a gente acompanhar, tá? E o 2 mais 2 mais 2 serve para isso, serve para as clientes não esquecerem que nós somos as consultoras dela, tá? E serve também para a gente oferecer as novidades que a Mary Kay lança a cada 2 meses, certo? Então, claro que às vezes eu não consigo atender todas as clientes, e levar todas as novidades no mês inteiro. Então, em 2 meses eu vou me programar para se eu tiver 30 clientes, eu vou atender 15 e 15. Se eu tiver 100, eu tenho que atender, mesmo que eu não conseguir, porque, gente, vamos ser sinceros, né? Mesmo que eu tiver 100 clientes para atender pessoalmente cada uma, eu não vou atender. É inviável atender todo mês 100 clientes, todo mês, nem a cada 2 meses, às vezes eu não consigo. Só que se você dividir isso em 3 meses, porque no terceiro mês já tem uma novidade e tem a novidade do mês passado, dos meses passados. É novidade para ela, ela não viu ainda, certo? Para ela sentir na pele, para ela ver a cor, né? Se você pegar alguma coisa para demonstrar, que é importante ter a demonstração. Se tiver alguma coisa que vocês percebem assim, que não sai quase e que está meio encalhado, e você não tem para demonstrar, agora é hora de pedir no 50%, que você já vai pedir bem mais barato, pegar para demonstrar e sair experimentando nas pessoas, certo? Geralmente, quando a gente pega um produto para demonstrar, o que que a gente faz? Tá? É um alinhamento já com dicas, hein? Porque, né, a gente vai fazendo as coisas acontecer. O que que a gente faz? Eu nunca pego só dois produtos, um para demonstrar e um para vender. Porque senão, esse um que eu vender não vai pagar o meu demonstrador. Eu tenho que vender pelo menos quatro. Então, eu pego um para vender e mais um para demonstrar e mais quatro para vender. Porque aí eu vendo uns dois pagam o meu custo do demonstrador, que eu, né, vou pagar o custo, e os outros dois eu vou lucrar. E se você vender a mais, glória a Deus, né? Então, eu tô falando assim, é só para você nunca ficar achando que você está pegando, está perdendo dinheiro. É pelo contrário, tá? Quanto mais a gente demonstra, né, esses produtos, mais nós vamos vender. Por isso que é muito importante ter a demonstração. Não dá para pegar todos os demonstradores de uma vez, eu sei, né? Eu tenho, porque eu já acostumei nesse ritmo de pegar. Mas, por exemplo, quando eles lançam uma linha completa de batom, eu já não pego mais, você entendeu? Porque batom, eu vou. Quando alguém se interessa por uma cor muito diferente né, das que eu estou acostumada a vender, eu abro na hora, peço para as pessoas experimentar, falando: se você não gostar, eu pego para demonstrar. Aí eu deixo para demonstrar, se a pessoa não gostar. Senão, ela leva aquele mesmo, tá? Agora, se não, eu pego sempre o que é sempre indicado desde o começo da Mary Kay: um tom de vermelho, um tom de nude e um tom de rosa, certo? Por quê? Para ela sentir a textura. Aí você vai falar assim: olha, eu tenho um desses três aqui, você escolhe para você sentir a textura. Mas para você adquirir, se você gostar, você pode escolher qualquer uma dessas do catálogo. Tem 10 cores, né? Então,
Porque aí você não precisa gastar com 10 cores de uma vez, certo? Então, entrando agora no mês de agosto, tá? Essa é a análise que eu queria que vocês fizessem para o mês de julho. Gente, como fala, eu tô com dor de garganta, tá? Eu não tô gripada, assim, constipada, mas a minha eu tô fanha e rouca. Vocês me perdoem. Deve estar horrível a minha voz, né? Mas tá dando para entender? Então tá bom. Tô meio coisa assim, prendendo aqui por causa da garganta, tá? Tá forçando um pouquinho. Então, julho, né, todo mês a gente tem que fazer essa análise. Como foi, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito melhor, tá? E agora eu vou colocar uns pontos para agosto, tá? Primeiro ponto, agosto começou um novo mês com a primeira coisa que a gente tem que fazer como empresário, porque todas nós, somos empresárias da beleza, tá? Nós atendemos uma cliente personalizada, por isso que a gente presta uma consultoria. E a gente tem que encher a boca para falar que eu sou consultora. Ah, você vende Mary Kay? Eu sou consultora de beleza, tá? Eu sou empresária da beleza. Por quê? Porque a gente está ajudando as pessoas a melhorar aquilo que incomoda nelas. Seja com a maquiagem, que ela quer um batom que fica com uma textura melhor, seja na pele, seja na fragrância, enfim. Mas nós estamos fazendo aquilo, atendendo a necessidade da cliente. Por isso que é muito importante a gente ter também na mente que vender é bom. Porque sempre que a gente vende algo, é porque nós estamos atendendo a necessidade de alguém. A gente não está forçando ninguém a comprar, tá? Aí, então, qual é a primeira coisa, Madalena? Vamos ver se você vai saber. O que a gente tem que fazer quando entra agosto? Contatar as clientes, Não. mandar os catálogos, não sei. Antes de Colocar as qualquer metas, coisa. Hã? as metas para o mês, Qual? Esse é o segundo. o segundo, Esse é então o não sei segundo, qual que é. tá? Primeiro seria fazer a análise, mas esse não era. Fazer a análise do mês que passou. Não. Análise a gente pode fazer no último dia do mês, não precisa nem ser no primeiro É. dia. A gente está fazendo hoje porque a gente não tinha esse costume, mas eu quero começar a fazer com vocês, todo mês, tá? Ah, é Ah, participar do treinamento da Mary Kay. Aê, acertou. Agora é Lembrei. isso aí. Assistir o treinamento da Mary Kay. Porque a Mary Kay vai dar o treinamento sempre no primeiro dia útil, né? Se sair no sábado ou domingo, ela vai dar na segunda-feira o treinamento. Ah, eu já posso ter falado com clientes até lá, ter visto as novidades? Pode. Porém, né? Que nem o final de julho foi na quinta, na sexta eles já fizeram a live da virada que a gente fala, né? Que é a virada de mês. Porque todo mês a gente começa uma folha em branco na Mary Kay. Todo mês dá pra gente fazer, como que fala? Uma história super diferente, né? Um resultado super diferente. Então, só um minuto. Falta o fôlego. Fala demais, né, Aderbal? Então, a primeira coisa, assistir a orientação da empresa. Porque a partir dela, nós vamos saber. Elas já dão algumas estratégias, né? Tem mês que eles focam mais na iniciação, tem mês que eles focam. Esse mês, qual é o foco, gente? É vender bastante para chegar aos 50%, né? É vender, vender. Os 50% não é para você estocar. Se der para vender e estocar mais um pouco, beleza, que você vai continuar lucrando nos próximos meses. Mas, geralmente a gente não tem capital para ficar estocando. E mesma coisa, e mesmo porque se eu pego muito nesse mês, o mês que vem eu não faço um trabalho para vender e para repor, né, essa venda. O mês que vem eu faço aquela barriga inversa, né? Esse mês eu faço muito alto a minha produção, o mês que vem eu faço nada. Por quê? Porque eu tô com o estoque parado, não é esse o objetivo, tá? Então eu quero ajudar vocês esse mês a conseguir fazer os 50%. 40 não, esse mês não compensa fazer pedido de 40%, tá? Esse mês é o mês de fazer. Se você for fazer 40, você coloca ali R$ 300 a mais para pagar na fatura e ganha 50%, que você vai estar lucrando 100%. Então vamos usar assim, a inteligência nossa de ver que o financeiro pode ser dobrado esse mês, né? Então, se você
é uma consultora de 40%. Esse mês 40% não existe. Esse mês existe você, porque com 200, 300, não fiz a conta certinho, mas 200 ou 300 reais a mais, nem é por mês, às vezes é total da fatura, né? Às vezes 100 reais a mais de parcela mensal na sua fatura, você consegue é, ganhar 50%, 100% de lucro, né? Fora, gente, nossa senhora, hein? Ó, Festival Play, imagina os bálsamos que estão R$ 29,90, né, R$ 30, vai sair por R$ 15, porque a gente tem 50% de desconto. Falei que eu já vou comprar bálsamo de presente para a família inteira no final do ano, pro final do ano, para quem eu costumo presentear, né? Dá para dar um bálsamo e um lápis de olho, que o lápis de olho tá saindo R$ 12, ou aquele lápis da Boa Play, ou de sobrancelha. gente. Hã? Boa ideia, garantir esse mês pro presente. O presente, gente, É, é esse mês. presente, dá para dar um. Como fala? Eu costumo dar um presente de 30, R$ 40. Dá para dar dois que sai mais barato ainda. Dá para dar o bálsamo, o lápis de sobrancelha ou de olho e ainda sai mais barato, né? E a pessoa vai ficar encantada, vai falar, adoro Mary Kay, né? Então, é outro nível, filha. Tudo a gente tem que pensar estrategicamente. Então, vamos garantir. Mas primeiro a garantia é a de venda, né? De atender as clientes. Esse mês é mês de colocar assim. é, Se você faz 1 hora por dia de Mercado, faça 10 minutinhos a mais, sabe? Manda uns áudios no lugar de ficar digitando nome por nome. Manda, oi, fulana, tudo bem? Ah, tô te mandando esse mês. Eu vou fazer. Então, eu perguntei do grupo VIP, porque qual vai ser a minha estratégia, Leia, tá? Fora, eu quero marcar algumas automaquiagens, né? Algumas aulas de automaquiagens, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, com 3 ou 4 pessoas, porque isso otimiza meu tempo. Eu atendo em 1 hora e meia, eu atendo 3 ou 4 pessoas e vendo mais, né? Às vezes a gente atende uma pessoa e vende mais do que atender as 3, 4, mas a gente também vai fazer isso com estratégia, certo? Então, uma das minhas metas é a aula de automaquiagem e a segunda é o grupo VIP, tá? Eu já mandei um recadinho para algumas clientes perguntando se que eu vou montar um grupo VIP, né? Um grupo de clientes especiais. Clientes especiais não são só as minhas clientes mesmo, que já compraram alguma vez na vida comigo, tá? Então, eu vou mandar para elas. Que eu vou montar o grupo, que ele vai ser fechado, só eu que vou falar, vou postar dicas. E vou dar a dica assim, ó, aquela semana, passou a semana, não deu certo, não tem nada que te interessa, porque a promoção, eu vou postar uma promoção de maquiagem, uma de perfume e uma de cuidados com a pele por semana, tá? E uma dessas promoções eu vou dar 50% esse mês. Por quê? Porque se eu tiver estoque aqui parado, eu vendo, depois eu reponho no final do mês, eu faço outro pedido e vendo, né? Então, e reponho o meu estoque. Se eu não tiver, eu falo que no final do mês eu vou fazer o pedido e vou entregar, mas a promoção vai ser válida para quem pedir aquela semana, tá? Se já tiver para entregar, entrega, pelo amor de Deus, que é a melhor coisa, né? E também quero contar, vou começar a falar para elas, começar não, falar para elas que é válido os 50%, esses descontos da semana, é válido para ser pago naquela semana, tá? Para trabalhar cliente, que promoção se paga no ato. Porque a gente sabe que a gente tem algumas promoções que a gente marca, algumas coisas que a gente marca, né? Sempre a gente tem uma cliente ou outra que a gente marca. Mas elas precisam saber, gente, quando a gente faz promoção, é promoção já, né? Para dinheiro rápido, entendeu? Então, não dá para ficar esperando para pagar mês que vem, não dá, né? Bom, e cada Uma, você. Oi. uma dúvida só, Lé, desculpa, eu tô meio devagar para entender. Aí que nem, por exemplo, quando eu dou 50% para elas, eu trouxe com 40%. Não tem problema de dar essa. Então, quando eu também tenho as coisas com 40%, Aham. que eu faço, Madalena? Eu entreguei para ela essa semana, que você já tem o produto de 40%, certo? Então, vamos supor que você vendeu um perfume que você pagou com 40% e já entregou.
Só que no último dia você faz um repique de pedido Ah, e entendi. você Daí eu compra com trago. 50%. Aí você vai repor o É como produto. só para eu trazer o dinheiro daquilo que está parado, isso? Isso, Ah, entendi, entendi, entendeu? Então, entendi. aí você faz um novo pedido e repõe aquele estoque e Renovando aí vai entendi, renovando, exatamente, tá? certo? E no grupo, você pode, até quando você for colocar, vocês podem fazer o quê? É, gente, esse daqui eu só tenho tantas unidades disponíveis. Por quê? Porque depois você não quer ficar com um estoque gigante do negócio, né? Aí, porque tem coisas também, tá? Esses que eu vou, tem algumas coisas que eu tenho, que eu comprei já em promoção. Então, já que eu comprei já na promoção, na época que ele estava em promoção, eu posso dar os 50% que eu não vou perder, certo? Esses tipos de produto. O que eu vou dar uma promoção maior, e nem todos eu vou dar com 50, tá, gente? É alguns produtos estratégicos. Um que eu tô com muito estoque, que tá mais parado há mais tempo, e que eu comprei na promoção. Tem que ter essas três coisas juntas, para eu não perder, tá? Ou que eu tenho, como fala? Que eu penso em fazer reposição no final do mês, tá? Que eu sei que é produto que sai bastante. Ah, por exemplo, um 4 em um. Eu não comprei na promoção, os que eu tenho já são comprados com 40%, mas eu sei que se eu repor, eu vou vender depois normal, porque ele sai super fácil. Então, eu posso colocar um 4 em um com 50% e depois, no final do mês, na hora de fazer meu pedido, se eu vendi 10 eu posso vender 10. Eu posso comprar 10, tá? Que eu não vou perder. Então, essas duas estratégias serão as minhas. Pensa agora com vocês, quais são as estratégias? Como que você pode encaixar na sua rotina, tá? Para você aumentar como fala, o contato com as clientes agora, né? Então eu quero que cada uma, por isso que eu pedi para vocês colocarem em papel, pensa agora o que eu posso fazer para melhorar o atendimento, não o atendimento à cliente assim de atender ela com mais excelência, mas para eu ter mais volume de atendimento com clientes, tá? Então, assim, se o mês de julho eu conseguir falar com 15 clientes, pessoalmente, eu quero dizer, porque mandar no WhatsApp é fácil, gente, isso daí não é trabalho, assim, sabe? Né? Mandar no WhatsApp, a gente faz uma lista de transmissão e manda. Às vezes dá resultado, mas assim, de vez em quando, a gente, e tem que costumar ser de vez em sempre, a gente tem que olhar cliente no olho, tá? Porque, e a loja online, você já fez sua loja online? Você tem? Faça sua loja online. A loja online é para vocês fazerem o quê? Fui viajar, minha cliente está desesperada, ela quer um produto e, e agora esse mês tem frete grátis, a partir de 199 é frete grátis para os produtos. Então fala assim, Fia, junta três, quatro produtos que você está precisando aí, pede para chegar na sua casa, no seu endereço. Como se eu estivesse entregando. Eu estou viajando, você entendeu? Então ela pode fazer isso, né? Então, logo que surgiu essa loja online, eu tentei fazer. Aí eu fui lá, fiz, que tem que fazer como se fosse compra, né? Alguma coisa assim. Aí eu fiz o pedido lá, mas aí não chegou no e-mail. Até, eu acho que cheguei a comentar com você, daí você falou que tinha que entrar na central, alguma coisa assim. Eu É, acabei nem, Liga acabei na, largando. liga na central, então, Madalena, liga na central e fala assim: olha, eu perdi o jeito de fazer, eu não sei, eu queria fazer a loja virtual, eu queria que você me ensinasse, porque acho que, eu não sei se precisa deles mandar um outro e-mail para vocês, tá? Ó, tem 10 minutos para acabar a reunião, tá ótimo, vai dar super tempo. Eu não sei se mais alguém tentou entrar, porque eu estou compartilhando, eu não consigo, acho que não, né? Porque como eu estou gravando, não dá, eu não sei se aparece para mim certinho. Então é isso, tá? Então a gente tem aí as promoções da Etplay que estão maravilhosas. Dá pra gente fazer um videozinho, eu quero fazer. Já era pra ter feito, né? Mas eu ia fazer hoje antes da reunião, para depois eu postar, mas não deu tempo. Então, fazer um videozinho assim, uma make com produto só Etplay, mandar nem se não quiser postar nas redes sociais, mandar nem que for para cliente, só olha que legal a maquiagem que eu fiz usando 5 produtinhos, aí passa a base, lápis de olho, lápis de sobrancelha, batom líquido, né? Um duo de bronzer, ou o que você tiver aberto, né? Um duo de bronzer ou duo de blush, mais.
que dá para fazer uma maquiagem bem bacana, né? E falar, de tanto por tanto, né? Que se sairia 300 tá por tanto, porque tá tudo na promoção, né? E quem pedir agora, eu ainda vou dar mais 10% de desconto, porque você está com 50% esse mês, entendeu? Então, você pode fazer, vou dar mais 5% de desconto, porque 5% de R$ 200, nem sei quanto que dá, mas vamos ver aqui. R$ 10, acho. R$ 10, né? Né? Vamos supor que ela vai pagar 250 em cinco itens. 5% vai dar R$ 12. 12. Então, se deu só 5% a mais, em vez de 250 vai pagar R$ 237. Então, 237,50, deu 12,50. São assim, são formas de você chamar mais vendas, conquistar, fazer duplinhas, né? Igual eu falei, o bálsamo com lápis de sobrancelha. Nossa, só de tantos por tanto, né? Ótimo presenteável. Fazer, como falo, mandar de vez em quando para cliente no mês. Toda semana mandar um recadinho assim, está precisando presentear alguém? Aqui tem algumas sugestões. Aí põe, né? Algumas coisinhas da Mary Kay, da Etplay, que tá. Porque esse mês. Eu vou. Queria ter mostrado a Pink aqui, mas nem baixei ela, não vou. Depois eu mando lá no grupo, já vou mandar lá, tá? E esse mês eu quero, assim, que vocês façam a meta de vocês. Toda semana eu vou fazer hoje já, tá? Então coloca aí, Madalena, você que tá ao vivo. Não precisa mandar para mim, põe aí no seu papel. Quanto você quer vender esse mês, tá? Quanto você quer lucrar, primeiro. Quanto você quer lucrar? Então, vamos colocar. Eu vou fazer um básico dos 50%. Vamos supor, eu quero lucrar 2.000 esse mês, tá? Então, para lucrar 2.000 no pedido de 40%, eu tenho que vender 5 ou 6.000. Não, 5.000. Não, 2,5 tá errado. Quanto que é 2,5 que a gente faz para. É, né? De 40%? Então é 5.000, tá? Mas esse mês eu posso vender R$ 1.000 a menos que com que eu lucro dos R$ 2.000, né? Porque eu tenho 10% a mais de desconto da Mary Kay Brasil. Então nós temos ali, para lucrar 2.000 esse mês, eu vou ter que vender 4. Quer lucrar? Quer lucrar, como que fala? 4.000? Venda 8. Parece impossível, gente? Não é, viu? Não é. Dia dos Pais. Você tá oferecendo para Dia dos Pais? Perfume masculino, perfume pontua super bem, né? Tem os perfumes, tem o gel de limpeza, o gel de barba esgotou, mas você ficou sem no final do mês, sem precisar? Fiquei, eu tinha vendido 2 kits, aí faltou o de barba. Mas aí eu trouxe o gel de limpeza e o outro, e daí depois, se tiver no próximo, eu trago, senão eu reponho com um protetor solar. Eu já conversei com a pessoa certinho. Tá, mas Daí a Rosana falou na orientação que vai voltar ainda esse mês, tá? É que vendeu será que muito fica assim. até o final? Eu tenho que tentar fazer antes. É, Eu acho que deixo. fica, porque assim, a loucura maior acho que foi por causa do Dia dos Pais, né? Como É, não vai chegar para o Dia dos Pais, talvez, né? e acho que por ser novidade, né? Porque fazia tempo que não tinha uma novidade assim para a Isso, área masculina, isso. né? E Acho que então, o kit estava na promoção também, né? O kit. Então, qualquer coisa, depois você compra o kit, dois kits, e tenta vender avulso depois do gel de limpeza e hidratante, né? Para outras pessoas. Porque, para você pegar o valor do kit, né? Mas, enfim, aí você vê como que fica melhor para você, tá? Mas entendeu? Então, esse mês, para lucrar 2.000, é só vender 4.000. Você economiza R$ 1.000 de esforço aí para de venda, né? Então, como que fala? É um esforço um pouco menor que a gente tem que fazer, tá vendo? Tudo isso ajuda. ou tenta esforçar um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais também. Claro, com certeza. Eu tô brincando, né? Mas eu falo, quem não É, chega, quem nunca fez um pedido, por porque tem exemplo, mês que é mais difícil mesmo. Tem mês que parece que
tudo acontece e É, dá para você oferecer. E esse mês eu fiz até os 40% do pedido, né? Mas foi assim, só no status mesmo, porque eu não tive esse particular mesmo com a cliente só, mas agora no final do mês que eu fui, fiz a demonstração, né? E daí eu consegui e não dá inteirar o diferença? valor para bater. Oi? Não dá diferença? Fazer a Dá demonstração, diferença. fazer. Dá Foi diferença. agora no final do mês praticamente no último dia, no dia que eu fiz o pedido. Então, daí que eu consegui inteirar o valor para fazer o O pedido de pedido de 40. 40%. É. Então, eu falo assim, ó, tenta fazer uma vez por semana, pelo menos, uma demonstração, sabe? Aí você vai ficando mais prática cada vez, você vai ficando mais ágil, aí você, daqui a pouco você fala assim, ah, dá para fazer em 40 minutos, em vez de fazer em uma hora. Ah, então dá para colocar duas pessoas no sábado para fazer, em vez de fazer uma, né? E a gente ter duas sessões marcadas, né? Dois atendimentos marcados assim, com um intervalo de 2 horas é bom, porque a gente não enrola nas conversas depois. A gente faz o que tem que fazer, fala, eu vou precisar ir agora, porque eu preciso atender uma outra cliente, entendeu? Porque senão a gente fica com 2 horas batendo papo com a pessoa, não é? Porque eu fico, né? Eu gosto de falar, quase nada, que até a rouca não para de falar, mas é isso. Então, ó, quanto quer lucrar? Ah, vou querer lucrar 2.000? Quanto que eu tenho que vender, né? Por semana, R$ 500 por semana, certo? Quanto que eu tenho que vender por dia, tá? Por dia, para você fazer um pedido de R$ 4.000, você tem que vender R$ 135 durante 30 dias, tá? 30 dias. Se fizer, não vou fazer de domingo. Vou tirar os quatro. Então tem que ser R$ 155 de, de venda diária, tá? Durante 25 dias. Então, assim que a gente vai descobrindo o que que a gente tem que fazer. E analisando, primeira semana, cumpri a meta da primeira semana? Sim, não, passei, ótimo, se eu passei, ótimo. Que pode ser que a semana que na última semana seja mais complicado, né? Mas aí tentar bater toda semana. Se na última semana você bater também, ótimo, é um lucro a mais. Graças a Deus, né? Então, sempre estar analisando. E eu vou fazer esse acompanhamento com vocês. E aí, fez a sua meta? A primeira semana, como foi? Que nem ontem eu vendi. Deixa deixa eu pegar aqui só para mostrar. Ontem eu vendi R$ 275, né? Hoje, uma venda que surgiu por indicação, maravilhosa. Eu vendi R$ 216. Então, eu já ultrapassei a meta dos 2 dias aí, né? Então, vamos trabalhar para, se eu vender R$ 200 por dia, eu vou lucrar bem mais do que os 2.000 que eu estou querendo esse mês. Querendo, entre aspas, a gente sempre quer mais, né? Mas é o que eu estou me propondo a buscar esse mês, né? Se vier mais, glória a Deus, maravilha, e a gente agradece. Se vier menos, obrigado, Senhor, eu fiz o que eu pude fazer, a gente sempre agradece, tá? Madalena, quer falar alguma coisa, meu amor? Falta um minuto. Não, gostei da reunião, obrigada. Acabou.